Alô, amigo, alô, amiga, começando aqui o nosso Business in Connections de hoje. Que honra ter você aqui comigo, Sidney Botelho, no meu canal. Já peço para você se inscrever, deixar aquele comentário. Também você está no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no nosso portal WIG, no WIG Play, também no nosso Farol de Limeira, o nosso Farol Nacional, que sem dúvida nenhuma chega as informações para todo o interior paulista. E hoje nós vamos falar de um tema que é corriqueiro aqui no nosso programa, porque muitas pessoas precisam entender e difundir a importância do consórcio. E por coincidência, eu trago um dos nossos patrocinadores, a Ademicon Faria Lima, aqui comigo, e ele é um dos gestores, aliás, manda muito bem, economista há muito tempo, e ele vai falar também sobre a transição de mudar o produto para trabalhar com um consórcio. Gestor da Ademicon Faria Lima, Marcos Cohen, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Sidney. Agradeço aí as introduções. É um tema que não só está em alta hoje, como planejamento financeiro é um tema que nunca deveria ser esquecido, né? Principalmente na vida do brasileiro. Então agradeço pelo convite, vai ser um prazer fazer esse bate-papo com você. E você vê que tá aqui a marca de vocês e que vocês poderiam também aumentar o patrocínio, né? Tal. Tudo é uma possibilidade, é uma questão de planejamento. Já começou com essa conversinha de Faria Limers. Vocês se consideram Faria Limers, ô Marcão? Olha, Sidney, acho que sim, até porque somos da Ademicon Faria Lima, mas muito diferente daquilo que se prega e daquilo que se difunde aí sobre o Faria Limer, né? O mercado de investimentos, existem diversas variáveis, e não só os produtos bancários, os produtos estruturados, e o consórcio hoje ele é o principal produto de crédito no Brasil. Consequentemente, ele é um dos pilares financeiros do sistema desse organismo financeiro do Brasil. Então, sim, me considero um Faria Limer e acho que sim, o consórcio ele merece ali um espaço especial dentro desse mundo. E, aliás, você é economista formado, traz toda essa bagagem do setor bancário, investimentos. Como que é você agora segmentar para um produto? Vamos começar de trás para frente, lá atrás, recém-formado, jovem, eu quero virar um Peter Drucker da vida, sabe? E assim, Warren Buffett, e seguir a carreira e investir e ajudar outras pessoas. Como que foi esse início de carreira, Marcos? Olha, Sidney, minha carreira no mundo financeiro começou há 18, 19 anos atrás. Né? Inicialmente, eu não sabia. Na verdade, quando eu saí da faculdade, inclusive dentro da faculdade, eu não sabia que eu queria trabalhar com investimentos. Essa é a real. Não sabia. O meu primeiro emprego, inclusive, meu primeiro estágio, ele foi na Red Bull. Né? Fazendo eventos ali na época de Fórmula 1 e tudo mais. Mas nessa época eu recebi um convite de um amigo do meu pai, inclusive, para trabalhar num fundo de private equity. Né? Um fundo que ele realizava investimentos em infraestrutura, de saneamento, energia, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, acho que está na hora de eu parar de trabalhar com investimento, com eventos, aquela coisa toda. E eu sempre estive aberto a ouvir. Né, a descobrir ali o que o mundo poderia me oferecer. Eu tinha, na época, 19 anos, 20 anos, né? Então eu não sabia o que eu queria da vida. E foi quando eu comecei a entrar nesse mundo financeiro. E me chamou muita atenção. E a partir daí a vida ela foi me levando. A minha carreira ela foi sendo drivada para esse caminho. Né? Logo depois eu já comecei a entrar nos bancos de investimento internacionais. Né? Trabalhei, inclusive, sempre na área de crédito. Tá. Aí eu comecei a entrar na área de crédito, estruturar projetos de crédito para grandes empresas, empresas multinacionais, para fazer investimentos em infraestrutura. Na época, investimento em tecnologia era algo que estava crescendo muito, né? Investimento em data center, em licenciamento, aquela coisa toda. E eu nos bancos, nas instituições financeiras internacionais, a gente estruturava aquele tipo de investimento para que as empresas pudessem fazer aquele investimento de uma forma que fizesse sentido para eles, né? E essa foi minha carreira até o final de 2021, começo de 2022.
Já né? gostei de você que você pega aí, eu já peço para as pessoas se inscreverem no canal. Sempre quando alguém bate nessa plaquinha e bagunça ela, sim, se inscreve no canal é para lembrar as pessoas que têm a inscrição. É isso aí. Mas você vê que coisa diferente, né? Eventos, depois a parte de investimentos, algo até trabalhando números diferentes perante ao mercado. E agora você segmentou vindo para o consórcio. E o que é o consórcio? Explica para a nossa audiência aqui. Ótimo. O consórcio, ele nada mais é do que um produto de crédito, um produto de planejamento, acessível a todos e a qualquer um. Vou dar um passo para trás um pouco. Quando eu estava nos bancos, estruturando operações financeiras para as grandes empresas multinacionais, né, a gente montava produtos que eram muito bonitos. Eu, como economista, né, achava lindo falar que eu trabalho com emissão de CRI, emissão de CRI, emissão de debentures, né, era maravilhoso, compra de recebíveis, aquela coisa toda, era lindo. E quando eu pensava, será que eu vou trabalhar com consórcio? Não, nunca pensei nisso. E quando veio, né, a Demicon, ela veio com essa ideia para mim, a minha primeira reação foi, como assim trabalhar com... Só que eu não conhecia o produto. Eu falei, vou estudar sobre esse produto. Eu vou estudar, aí sim eu consigo dar uma resposta. E quando eu fui estudar, eu vi que a base do produto é basicamente a mesma dos outros produtos. Qual que é a base? É você conseguir ter acesso a um crédito que faça sentido você planejar um investimento, que faça sentido para você fazer aquele investimento de uma forma saudável para você. E é isso que me chamou a atenção. Poder levar esse pensamento do planejamento, que é o consórcio, é um planejamento de uma forma saudável para que o brasileiro, pessoa física ou jurídica, o empresário ou a pessoa física, ele consiga realizar, ele consiga investir de uma forma racional. Isso é o consórcio. E o brasileiro, ele é imediatista, e o consórcio, ele não é imediato. O consórcio, ele é uma construção, né? Trouxe aqui vários especialistas, um deles foi o próprio Rick Romano, que é um dos diretores lá da Demicon Faria Lima. Foi justamente quando a Demicon chegou aqui conosco no Business in Connections, e agradeço ao Rick Romano, o Cartolano, o Avelino, todos lá, que sempre apoiam e permite com que vocês venham aqui para trazer esse conteúdo. E como que você vê a cultura, já que você começou lá atrás, 18 anos, do brasileiro? Porque você mudar a cabeça de um país que tem oscilações, que eu ainda sou de uma geração mais antiga, onde, trazendo um pouco aqui, no plano cruzado, minha mãe se desesperava porque você tinha que comprar o açúcar no período da manhã, porque à tarde o valor já era mais alto. Mas hoje, desde o plano real, mesmo depois de quase 32 anos pela frente, parece que a nossa economia ela pode ter essas oscilações, mas teoricamente ela é mais consciente. Não vou falar estabilizada, que seria uma palavra muito forte, sim, sim. Mas ela é mais consciente do que era antigamente. Como você vê essa mudança do brasileiro? Bom ponto. E esse ponto eu trago muito nas reuniões com clientes, né? Se a gente voltar no tempo, 35 anos de hoje, né? Que não é um prazo muito longo, mas é um prazo que faz sentido, que pega justamente esse prazo, essa época que o brasileiro passou, né? Nos últimos 35 anos, a gente teve mudança de moeda, a gente teve variação cambial passando de 1 para 1 para 1 para 6. A gente teve... Nossa, esse 1 para 1 foi uma delícia, mas segue. Para quem gostava de viajar. Nossa, viajei muito. Então, a gente teve 2 presidentes que saíram antes do final do mandato. Então, quando a taxa Selic passando de 2% para 2 dígitos, né? Então, são variações que na vida do brasileiro, sim, hoje nós estamos mais estáveis, estamos, mas ainda assim a gente tem a gente não pode cravar, não é algo que, olha, o câmbio é um exemplo desse, é um belo exemplo disso. Quantas pessoas não planejam viagens para o exterior? Vou para Disney, aquela coisa toda, porque o dólar tá 1 para 4, 1 para 4,5, de repente aquele negócio, né? Então, a gente tem que se preparar, sim, para as intempéries da vida, né? Para o nosso momento da economia nacional. A gente tem, de novo, quem não se inscreveu... Se inscreva, né? Vamos ver quantas vezes você vai fazer isso no programa. Foi combinado, né, Sidney? Eu vou fazer o da Demicon, girar. Exatamente. Então, quando a gente pega essa realidade, essa alteração
ali na estabilidade nacional, nós somos pessoas físicas. O empresário também, ele não pode estar sujeito. Será que eu vou conseguir manter o meu padrão no ano que vem? Sim. A gente tem esse ano eleições. Como é que vai se comportar a economia? Não sei. Ninguém sabe. Então, é importante, e o consórcio ele traz essa questão da estabilidade, do planejamento. Faça chuva ou faça sol. Eu vou ter meu investimento garantido. É um dinheiro que eu não perco, é um dinheiro que vai estar corrigido pela inflação, é um dinheiro que vai manter o meu poder de compra. Então, isso é muito importante, o brasileiro, a gente ter essa segurança de que o meu dinheiro está sendo bem investido e de uma forma segura. Pelo Banco Central. Isso foi regularizado há pouco tempo também. Em 2008. Né? 2008. E de lá para cá deu mais segurança. Mas a história do consórcio vem lá da década de 60, né? Você conta muito bem essa história. Como começou a história? O consórcio, né, voltando... Eu posso sentar com você, fazer aquela resenha? Não é? Cara, é muito da hora vocês contando a história do consórcio, que eu me sinto assim um cara... vamos dizer, numa biblioteca. Você sabe que... bom, eu não era nascido, né, nessa época, na década de 60, acredito que você também não. Não, né? Na verdade, eu sou 7,6. 70. Na verdade foi 70, você devia estar ali nos arredores dessa discussão. Né? Mas eu com certeza não era nascido. Mas como começou... é algo que faz muito sentido para explicar o porquê que é a necessidade do produto para hoje. Né? O que aconteceu? Vamos lá. Lá atrás, inflação, Brasil, o carro. O carro no Brasil é algo que sempre é um símbolo, né? Porque Sim. Todo brasileiro adora ter um bom carro. Eu adoro ter um bom carro, gosto de carro, né? E naquela época, qual que era o carro que todo mundo queria ter? Fusca. Era o Fusca. Fusca. Era o Fusca. Volkswagen. Exatamente, era o Fusca. Então, eu não vou fazer mais propaganda aqui, mas algumas pessoas que trabalhavam numa mesma empresa, era uma mesa de 10 pessoas. Chegaram e falaram assim, olha, todos queremos comprar um Fusca, certo? Certo. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou saber o preço do Fusca naquela época, mas vamos supor que o Fusca custasse 100 mil reais, né? Então, se você colocasse R$1.000 numa conta, né, todo mês, numa caixinha, todo mês, ao final de 100 meses, você teria dinheiro para comprar o seu Fusca. Se todo mundo da mesa fizesse isso, todo mundo iria comprar um Fusca ao final de 100 meses. Agora, se todas as 10 pessoas da mesa colocassem R$1.000 naquela caixinha todos os meses, a cada 10 meses teria 100 mil reais. Então, a cada 10 meses teria uma pessoa para levar o Fusca, para ser contemplado e para comprar o Fusca. Né? Mas e o último? O último iria esperar 100 meses, que seria o prazo original. Ia ser zoado, porque são os amigos. Mas ia andar de carona. Sim. Ia andar de carona. Né? Então, esse crédito cooperativo, né, se pode ser chamado assim, ele foi o que deu start para o produto. Né? Por que não juntarmos pessoas no mesmo grupo e essas pessoas vão colocando dinheiro, todo mês ali tem ali algumas regras, né, de contemplação. E em 2008, através da Lei 11.795, o consórcio ele passou a ser legislado e regulamentado pelo Banco Central. Mas Marcos, e antes disso? Antes era um produto informal e é por isso que aconteciam sim muitos problemas. Por quê? Dentro daquela mesa... o primeiro que pegou ali o Fusca, ele precisava continuar pagando as parcelas para os próximos pegarem. E se ele parasse, o que acontecia? Então, se trouxe uma necessidade de regularização, fiscalização. Por quê? Porque o consórcio, como eu comecei falando aqui, hoje ele é um dos pilares, um dos principais pilares do sistema de crédito nacional. E é um ativo financeiro muito forte e seguro. E vemos hoje um boom. Né? Você liga a televisão, tá a Demicon lá. Mas também vemos outras administradoras e o consórcio ganhou um corpo significativo. Por que essa mudança de pensamento tão instantâneo, Marcos? Perfeito. Bom, primeiro que o crédito... Vamos voltar um pouco e analisar o sistema do crédito hoje nacional. Quando a gente olha o crédito, o pessoal fala, mas a taxa Selic vai baixar, então o valor do crédito vai diminuir, o custo do crédito vai diminuir, né?
Na verdade, não. O crédito no Brasil hoje, ele é muito pautado no risco. Tá. Então, qual que é o risco de inadimplência? E o risco do brasileiro hoje de inadimplência, quando a gente vê mais de 70% com as pessoas com nome sujo, ele é muito alto. Então, por isso, o crédito, ele acaba sendo uma ferramenta cara. É aquela máxima, os bons pagadores pagam pelos maus pagadores. Então, aquele cara que está buscando um capital para comprar um imóvel, comprar um carro, ele tem que se preparar para pagar um custo alto dessa ferramenta de crédito. E quando a gente olha o consórcio, não. O consórcio, como você não paga juros, você paga uma taxa de administração que diluída ao longo de todo o prazo. É uma taxa que acaba sendo praticamente irrelevante, mas ela existe, mas é bem mais baixa que um custo financeiro de um empréstimo, de um financiamento, algo do gênero. Então, o consórcio ele acabou sendo uma ferramenta que o brasileiro ele consegue ter acesso a um bem de uma forma consciente, de uma forma que ele não vai precisar colocar em risco ali a saúde financeira da família dele, porque as taxas de juros hoje elas estão bem altas. Então, por isso, os bancos e as administradoras passaram a olhar disso, né, de uma outra forma. E o brasileiro também. Não, e é importante isso para essa conscientização, o fato que você é um economista, o brasileiro não tem esse costume dentro de casa de aprender. E não adianta, as novas gerações talvez, aqui no podcast Business in Connections, daqui 35 anos, quem estiver aqui no meu lugar, tomara que seja um dos meus filhos, que já estarão com a mesma idade que eu, teoricamente, né? Que eu tenho 49, meu filho vai ter 55, né? Vai estar aí nessa brincadeira, que meu filho tem 25 anos, 30 anos depois, mas nem os meus filhos tiveram essa conscientização financeira decorrente à cultura e também incentivos governamentais. Então, empresas como a Demicon e outras instituições e administradoras não deveriam fazer um trabalho educacional mais assertivo nas mídias? Perfeito, Sidney. Essa é uma das nossas maiores preocupações dentro da Demicon Faria Lima. Tá? É a gente conscientizar que o consórcio está diretamente relacionado ao planejamento financeiro. Né? Consórcio, ele não é uma aposta. O consórcio, ele não é uma operação de alto risco, é algo que eu vou ganhar muito. Não, o consórcio ele não pode ser olhado dessa forma. O consórcio ele é uma ferramenta de planejamento, então existe muita estratégia envolvida. Por isso que as pessoas que trabalham com a gente na Demicon Faria Lima, diferente de outras no mercado, né, a gente trata o consórcio dessa forma. Nós estamos cuidando de um bem do nosso cliente. Nós estamos ajudando o nosso cliente a conquistar, o nosso cliente a planejar. Então, aquele dinheiro que ele coloca, eu coloco, eu mesmo sou um exemplo claro disso. Eu tive ali minha carreira aproximadamente 15 anos fora da Demicon. Até eu entrar na Demicon, eu pouco tinha conquistado na minha vida, seja questão de imóveis, né? Eu entrei na Demicon, eu comecei a fazer esse planejamento, aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Apesar de trabalhar com números, ser economista, eu nunca apliquei de verdade essa coisa do planejamento. Eu aplicava com os outros. Tinha uma prisma, né? Quem trabalhava em banco não podia ter nome sujo, né? E poderia perder o emprego. Eu sei disso porque eu já tive muitos amigos que trabalhavam, eram gerentes, e antigamente era o sonho de todos, ser gerente de banco. Nossa. Hoje o gerente de banco praticamente nem existe, né? Isso quando não é a IA te respondendo nos bancos digitais. Exato. Mas essa é a satisfação. E esse prisma também, você passava por esses perrengues? Você tinha lá a carteira dos outros e a sua carteira vazia? Olha, vazia nunca aconteceu, mas quando eu olhava para minha casa e não tinha um apartamento próprio, né, queria trocar de carro, mas não tinha me planejado para aquilo, né? E hoje eu vejo e quão fácil e quão tranquilo é você, com o planejamento, ter um bom apartamento, trocar de carro, tudo por conta do planejamento financeiro. É muito mais fácil, é muito mais gratificante. Você olha para sua família, né? Eu vejo ali minha filha, vejo a minha esposa e penso, estou construindo algo de patrimônio para mim e para minha família. Então, isso que você falou agora, né? Do passado. E é muito importante até esse gancho, porque o gerente de banco antigamente, e eu também tinha esse pensamento,
pô, gerente de banco é uma profissão bacana, pô, você vai ajudar as pessoas, né, na questão financeira, no planejamento, aquela coisa toda. Sim, bacana. Só que aconteceu aquilo que você falou. E por que aconteceu essa questão da troca, dessa coisa impessoal que é hoje do gerente de banco? Porque o gerente de banco antigamente, ele tinha o poder da caneta de liberar o crédito. Essa era a verdade. Também, né? também. Se o gerente não dá o aval, você não tem o capital de giro. Era essa a realidade, né? Porque o nome do score do cara poderia estar negativo. Mas o gerente, não, é meu amigo, eu confio nele. Isso acontecia. Não vem falar que não acontece, que eu já passei por isso, gente. Você tem razão, mas por que acontecia? Porque antigamente o gerente do banco, ele tinha dezenas, centenas de clientes, então ele conhecia cada cliente por nome, ele conseguia, e a própria instituição, o próprio banco, sabia que ele conhecia pelo nome, sabia que ele tinha ali o poder de afirmar que aquele cara era um bom pagador. Hoje, o gerente do banco, ele tem milhares de clientes abaixo. Ele precisa ali, até por questões de metas da instituição, do banco, trabalhar dezenas, se não centenas de produtos. Então, como ele vai ser especialista em um ou outro produto? Não tem como. É humanamente impossível ele fazer esse acompanhamento, essa gestão. E como eu falei, o consórcio, ele é estratégia. O consórcio está diretamente linkado com em o especialista do consórcio ouvir aquilo que o cliente busca, estabelecer uma estratégia e juntos buscarem um resultado. Como que o gerente do banco vai fazer isso? Infelizmente, não tem vazão, humanamente e demanda. Impossível. Vou fazer uma pergunta polêmica aqui. É difícil fazer uma pergunta polêmica no podcast, quem me acompanha sabe. Para vocês que são exclusivamente consórcio, a imagem do consórcio foi deturpada justamente por esses profissionais que tinham que bater meta e empurrar cotas para as outras pessoas? Isso acontece? Como que é fazer com que esse ativo financeiro se torne algo tão, importante e talvez uma ferramenta valiosa nas mãos de alguém que às vezes não tem ali tanto conhecimento, mas vai ter alguém acompanhando, e aquele que tem alguém e quer fazer dinheiro fazer dinheiro não vai entrar pejorativo da palavra não, tá, gente? Mas fazer dinheiro consciente, fazendo com que o seu patrimônio cresça gradativamente. Vamos lá. Desde 2008, quando teve uma intervenção do Banco Central no produto, né, quando ele passou ali a olhar para o produto, a regulamentar, a fiscalizar, diversas práticas de mercado elas vêm sendo adotadas para que esse tipo de comportamento de quem trabalha com o produto aconteça. Cada instituição, cada administradora, elas têm ali o seu compromisso com que isso seja feito. Sim. A Ademicon, ela é hoje uma das melhores, se não a melhor administradora que existe em atendimento ao cliente, pós-venda, relacionamento ao cliente. E por que ela faz isso? Porque ela sim, e nós da Faria Lima, principalmente, a gente não tem o menor interesse em vender uma cota para um cliente nosso se ele não é contemplado. Porque a nossa remuneração, ela está diretamente atrelada à contemplação do cliente. Muito bem. Então, para a gente, no começo, né, muitos perguntavam, mas como é que vocês vão arrumar gente para trabalhar com vocês, né, se o consórcio que demora... O consórcio, ele não demora. Consórcio, se você tiver ali uma estratégia muito bem desenhada, se você tiver muito bem alinhado com o seu cliente, as expectativas alinhadas, a expectativa do seu cliente ela vai estar sendo atendida e a expectativa de ganhos da comissão, do vendedor também. Então, quando a gente montou a equipe, muitos falavam, isso não vai funcionar. Hoje, a Ademicon Faria Lima é um modelo dentro da Ademicon e sim, os melhores profissionais, como você mesmo citou, até mandou um abraço para o Ricardo Romano, Avelino, Cartolano, são profissionais de mercado de altíssima qualidade. Inclusive o Rodrigo Cartolano, que me trouxe para trabalhar, veio também do mercado financeiro, né? São profissionais que trabalham e difundem essa ideia de que o consórcio é um produto sério, é um produto de qualidade e precisa ser tratado assim, com estratégia e com alinhamento com os nossos clientes. E é isso, veja a comunicação, vamos... tá entrando aqui a nossa propaganda virtual, mas vamos falar
antes da Voice Training, já que o símbolo maior da Voice Training está aqui, deixa assim, só pausa o vídeo aí, que é mais fácil, a gente já está com o símbolo da Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes para você, amigo que acompanha, voltar aí só o símbolo da Voice, tudo aqui é trabalhado, nosso Maicon Moreira, nosso produtor artístico, agora sim, ele é tão metódico que ele quis colocar a imagem correta. E a Voice Training faz isso, com assertividade, trabalhando a comunicação com você. E hoje o momento é especial. A comunicação de negócios, estratégico, a sua comunicação de liderança, a sua forma de se expressar perante o seu cliente precisa de metodologia. E agora, na Voice Training, o treinamento in company, fortalecendo ainda mais o seu time comercial, seus consultores de consórcio, como temos aqui hoje o Marcos Cohen, da nossa Demicon Faria Lima. E, ao mesmo tempo, as duas metodologias. Primeiro, o COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, fazendo com que você tenha esses 4 pilares fortalecidos para que seu time exerça e faça boas apresentações. Você quer fazer apresentações como palestrante, também o treinamento específico para você. E o VTN, vendas técnicas e negociações. Você vai aprender a fazer vendas de impacto, negociações assertivas, criando realmente um relacionamento próspero com o seu cliente através do quê? Da ferramenta chamada comunicação e oratória. Tudo isso na Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes, a nossa palestrante master aqui no Business in Connections. A oratória é fundamental para um consultor de consórcio, Marcos? Com certeza, Sidney. A oratória eu digo que são 3 pilares, né, para você conseguir fazer uma boa venda. Primeiro é a forma que você se comunica. Então, e você, inclusive, como excelente comunicador, seria um excelente vendedor. Aliás, é um excelente vendedor. Já quer me levar para formar no time? É isso aí. Ô Marcos, vamos dar uma pausa de Ademicon, mas eu quero saber do Marcos Cohen mesmo. Você cria estratégias. Você falou que passou, teve que mudar totalmente a sua cultura, o seu jeito de ser, a sua forma, porque você estava seguindo um caminho que não estava de acordo para você prosperar. Como que foi essa mudança interna em você? Porque muitas pessoas podem estar passando pela essa dificuldade. Eu ganho tanto dinheiro e ao mesmo tempo eu não consigo guardar, eu não consigo prever, eu não consigo realizar sonhos, eu não consigo cuidar da minha família. Fala como pessoa aqui para o amigo do podcast, por favor. Tá. A gente passou, né? Eu, você e acho que 99% das pessoas que estão nos assistindo, a gente passou por um período de pandemia em 2020, certo? Sim. Foi nesse período que eu comecei a repensar um pouco da necessidade que a gente tem de olhar para trás e ter um porto seguro. Eu, como diversos profissionais do mercado financeiro, olha para aquilo e fala assim: financeiramente, morar de aluguel é a melhor coisa. E eu tinha esse pensamento. E eu convenci a minha esposa a todo momento disso. Até que você... Mas e meu porto seguro? Até que você se depara com uma situação de uma pandemia e que você pensa, e sua família começa a aumentar, e você fala, peraí, eu preciso ter um porto seguro para minha família. Eu não posso simplesmente pensar no aluguel e sem ter a minha casa, sem deixar alguma coisa para minha esposa, para minha filha, né? E aí eu comecei a pensar um pouco nessa questão da estabilidade, de construir algo para mim, né? E já estava pensando aquilo. E aí mudou. E junto disso veio aquela questão do novo normal, da mudança do trabalho, né? E ok, começamos a trabalhar home office, aquela coisa toda, e quando voltou em 2021, voltou o trabalho presencial, né? Pelo menos na instituição que eu trabalhava antes, voltou ali a ser presencial. E aí eu falei, bacana, legal, que bom que voltou. Eu sempre gostei muito de pessoas, aquela coisa, mas eu já estava desacostumado daquilo. De ver pessoas. Sabe aquela coisa de acordar cedo para tomar um banho, para me trocar, para perder 1 hora e pouco no trânsito para ir, 1 hora e pouco no trânsito para voltar, aquela coisa. Eu falei, isso aí não tá sendo muito produtivo, né? E aí calhou justamente quando a Demicon me chamou para conversar. E aí eu falei, aí que eu fui estudar o produto, aquela coisa toda, eu falei, isso aí vai ajudar as pessoas a ter a questão do planejamento, conseguir se planejar para quê? No eventual, um dia chuvoso, né, que a gente tem ali algo que não esteja previsto, meu planejamento ele está em ação, eu tenho ali para onde correr. E, em paralelo, a questão do modo de trabalho. Eu falei, eu estava cansado,
de trabalhar um pouco no modo corporativo, ou talvez eu precisava dessa mudança para chegar e falar assim, pô, esse negócio é legal, trabalhar gerindo pessoas, eu não geria pessoas. Hoje eu tenho um time de aproximadamente 20 pessoas, né? E isso é muito bacana, você não ter o seu escritório, você tem o seu escritório como base, mas você fica ali. Então, ao mesmo tempo que você trabalha um produto, que você tem um planejamento, que você consegue levar, trazer a importância, e para mim foi essencial. Hoje, quando eu olho e vejo o que o consórcio me ajudou a construir meu patrimônio, e quando eu vejo lá do profissional o que o consórcio me ajudou com o meu desenvolvimento profissional, eu desenvolvendo pessoas e levando, e o principal, quando eu vejo um cliente atingindo um sonho, realizando uma conquista através desse planejamento, através do consórcio, não existe nada mais gratificante profissionalmente do que isso. Então, quando você une todos esses fatores, né, hoje eu falo, essa mudança que foi acelerada pela pandemia, que tiveram pessoas que entraram no meu caminho que me trouxeram para isso, essa mudança para mim, Marcos, pessoalmente, foi algo que me ajudou a me completar e a realizar aquilo que eu buscava. Da base, né? Então o ser humano ele precisa ter essa base para dar um passo mais adiante. Muitas vezes tudo isso significa o quê? Uma mudança de atitude, percepção. Vamos trabalhar o que a Demicon faz hoje, vai. Então nós viajamos até agora no podcast falando do produto em si. Hoje a Demicon ela tem alguns pilares. A gente fala muito aqui ao longo do programa, principalmente dos episódios, quando eu faço os inserts comerciais, em relação a esse aspecto imóvel, veículo e serviços. Hoje, o que se vende mais no país? Dos 3 produtos da Demicon. A Demicon, ela é a administradora mais antiga do Brasil. Tá? Ela tem mais de 37 anos de mercado, é a maior administradora do país. E ela começou lá atrás como a Demilar, né? Em Curitiba, inclusive a nossa sede permanece em Curitiba. Era uma administradora muito focada no sul do país e focada em consórcio de imóveis. E essa característica ela não mudou. Hoje, a maior parte das vendas da Demicon elas são através do consórcio imobiliário. Tá? Ela tem um crescimento gigantesco no consórcio de automóveis, de veículos, né? Até porque quem tem essa expertise há 37 anos consegue trazer o que tem de melhor para o seu cliente. Inclusive hoje, a Demicon ela é patrocinadora da Stock Car, aqui no Brasil, evento de automobilismo, ela patrocina a Fórmula Truck, ela patrocina a Copa HB20, ela patrocina, ela é uma white label, né, que administra consórcios Mitsubishi, que administra o consórcio Iveco. Então, hoje ela tem ali a sua parte do consórcio de veículos, ela é essencial para o resultado da Demicon. Ainda assim, o consórcio imobiliário é o que representa a maior parte do seu resultado, mas o consórcio de veículos hoje, ele no Brasil, eu diria que é uma referência também, o consórcio da Demicon. E existe também o consórcio de serviços, né? O consórcio de serviços, que é aquele consórcio para você que está buscando ali um produto, uma viagem, uma festa, um evento, um produto estético, médico, né? Uma cirurgia, algo do gênero. Cabelinho igual eu assim e tal, né? Exatamente. Aquele implante, aliás, estou bonito pra caramba. Exato. Então, a Demicon, apesar dela ter, sim, o consórcio imobiliário é o carro-chefe. Mas ela quer e ela é especialista. Ela quer ser e ela é especialista em todo o consórcio que ela se propõe a fazer. Se a Demicon ela lança um produto no mercado, ela está preparada para atender o seu cliente, para oferecer a melhor solução. E sempre, e isso é o que eu falo para todo cliente, amigo, família, o consórcio ele é um excelente produto, desde que tenha uma gestão ativa, tenha uma estratégia, tem alguém ali com você acompanhando o seu produto,
conversando, para entender a necessidade e sim, aí sim atingir o resultado. E isso é essencial para a gente. Eu falo, os nossos vendedores, eles não são vendedores, eles são gestores, porque a principal função deles é gerir a carteira de clientes e gerir as cotas dos seus clientes. E, aliás, é muita cota. Falando em cota, vamos falar da SB Investimentos. A SB Investimentos sempre está aqui conosco também. E hoje, falando de investimento, falando de alavancagem patrimonial, junto com o Marcos Cohen aqui da Ademicon, a SB Investimentos tem tudo isso para você. E, aliás, você precisa de crédito mesmo, para capital de giro, você tem que falar com os consultores da SB Investimentos. E justamente você que está alavancando a sua empresa, de repente colocando aquela fábrica em expansão, está com dificuldade de adquirir o crédito necessário, o capital de giro, você tem que falar com os consultores da SB Investimentos para levar a melhor solução para você. E também uma das soluções é justamente o consórcio, através da consultoria que a SB e todos os seus consultores levarão para você, estudando a melhor possibilidade, fazendo com que o crédito chegue ainda mais rápido. E se você está passando por alguma dificuldade financeira, tem toda uma estratégia para você recuperar o seu crédito e você também criar uma autonomia e ter abundância e prosperidade. E é justamente isso que na SB Investimentos você tem. Uma forma consciente, também com consultores estratégicos, fazendo com que você realmente tenha uma visão de futuro, que é o crescimento. A história do Marcos é linda, ou seja, muitas vezes você está perdendo dinheiro porque não está sabendo investir, ou simplesmente não ter aquele controle específico para fazer com que tudo aquilo se torne algo mais positivo na sua vida. Não somente na questão financeira ou do crescimento da sua empresa, mas sim na qualidade e no bem-estar. E quando você tem uma vida financeira tranquila, você tem um bem-estar e todos que estão à sua volta vão ver você como uma pessoa de exemplo. E na SB Investimentos, todos os consultores trabalham com esse lado mais humano. Tá aí, SB Investimentos BR lá no Instagram. Marcos, olha só, hoje nós falamos de imóveis, de serviços, de veículos como um todo. Cara, como ser contemplado rápido num consórcio? Você ouve muito essa pergunta ou não? 99,9% dos clientes, em algum momento da reunião, falam, olha, mas eu quero ser contemplado rápido, né? E, claro, existem formas de você acelerar a contemplação e é isso que a gente trabalha na questão da estratégia. Porque a gente fala muito de estratégia, vamos alinhar a estratégia com o nosso cliente. O nosso cliente ele vai querer ser contemplado rápido. Tudo bem, só que existe uma máxima, né, no mercado que é o custo do capital. Custo versus o tempo. Eu quero esse dinheiro mais rápido, provavelmente vai me custar mais caro do que se eu escolher esperar um pouco. Então, isso é o que eu falo muito em reuniões com clientes. Quero comprar um imóvel, já escolhi o imóvel, preciso pagar esse imóvel em 1, 2 meses. Posso comprar um consórcio? Sugiro uma carta contemplada. Tá. Né? Mas o cliente, eu tenho um financiamento. Olha, aí vale a pena fazer essa conta da carta contemplada versus o financiamento, tá? Em diversos casos, a carta contemplada é financeiramente mais barata do que o financiamento. Na linha do tempo, né? Quando coloca Sim. ali de uma forma estruturada, na linha do tempo, uma economia, e essa sobra a pessoa ainda pode investir, né? Exatamente. É esse o pensamento de vocês também. Exatamente. Então, mas esse ponto é quando a pessoa tem uma pressa, uma urgência, que muitas vezes essa urgência é criada por ela mesma, porque às vezes eu consigo esperar um tempo para comprar um consórcio, para pagar as parcelas, para através da gestão. Por quê? Porque na Ademicon, os lances, existem 5 categorias de lance. Isso que eu ia perguntar para você. Eu já estava aqui meio que ensaiando, vendo essa estratégia, como tem essas contemplações. Porque eu sei que tem um sorteio, a gente sempre fala aqui de lances e tal, mas na Ademicon são 5. Como que são esses 5
essas 5 possibilidades de contemplação. Perfeito. Olha, isso a gente está falando de uma maneira geral, porque os grupos eles têm características diferentes. Tá. Mas de uma maneira geral, na Demicon você vai ter uma possibilidade de contemplação através do sorteio. Que qualquer pessoa que te falar algo diferente disso estará faltando com a verdade. O sorteio é sorte. Sorteio não depende do consultor que te vender, não depende, depende exclusivamente de sorte. Existe um lance livre. O que é o lance livre? O lance livre que é o que a gente chama de lance G, né? O lance livre é aquele lance que quem estiver apto a antecipar o maior número de parcelas, a pagar a maior parte da operação ali, antecipar, leva dentro de um grupo. Então, o lance livre. E essas duas modalidades de contemplação são as mais tradicionais conhecidas no mercado. Na Demicon também tem o lance P. O lance P é lance de pequeno, né? Tá. Que é o lance fixo. Um lance de 20%, que você consegue 20% no caso de imóveis, 25% no caso de veículos, né? Que você consegue abater do próprio crédito. Então, eu tenho uma carta que vale X, eu vou descontar ali, né, da operação 20% daquela operação, então a carta vai perder um valor de mercado, mas ao mesmo tempo também as parcelas vão cair também, porque o cliente só vai pagar pelo que ele tem na mão. Exato. O crédito que ele receber, certo? Pelo crédito que ele usou, tá. Exatamente. Então, e ele tem a contemplação. Então, ele não precisa colocar dinheiro, ele usa o capital da própria carta como lance. Existe o lance M, que é o lance limitado, que é o lance que, no caso de imóveis, você entra com 20% com lance embutido, que é esse lance que eu comentei anteriormente, e 20% com capital próprio. Então, eu pago 20%, abate 20% e eu tenho a minha contemplação, né? E eu tenho ainda uma quinta modalidade, que é o lance fidelidade. O que é o lance fidelidade? São aqueles clientes que eles estão pagando em dias, parcelas, investindo, fazendo seu planejamento financeiro direitinho. Eles entram numa categoria, depois de um determinado prazo, que depende de grupo para grupo, eles entram numa categoria específica onde eles concorrem somente entre eles. São os adimplentes, né? São aquela coisa do bom pagador está sendo beneficiado. Exatamente, ele é recompensado. Tá. Então, quando a gente pega ali todo essa composição de lances, que ele tem sim, porque o cliente, como é que o cliente vai saber qual lance ele vai dar, em qual assembleia, em qual mês, né? Ele não tem conhecimento, e muitas vezes ele não tem nem tempo para acompanhar aquilo. Por isso que a gente fala muito da questão da gestão, que os nossos vendedores, que são gestores, eles têm a responsabilidade de orientar e de direcionar o nosso cliente para aquela que seja, para a estratégia que vai fazer com que ele tenha ali sua contemplação. E quando você tem essa gestão ativa na sua carteira, quando você tem ali uma gestão ativa nas suas cotas, o prazo de contemplação, ele cai muito. Ele é algo que, naturalmente, esse cliente ele vai passar na frente de muita gente que está ali só esperando a sorte ou o lance Mas livre. ele usou recursos também paralelos do que o da sorte. É algo que eu sei que tem na Demicon que é diferenciado, e eu falo muito aqui nos programas, principalmente quando eu faço um insert comercial. Hoje, praticamente, o programa, eu trouxe vocês justamente para difundir o que é o consórcio. Não vou fazer o insert aqui comercial, que já é praticamente uma aula muito mais explicativa do que eu, mas a Demicon Faria Lima tem todos os profissionais especialistas, principalmente o Marcos Cohen, esperando por vocês. O diferente da Demicon das outras é a questão da carta contemplada, certo? Até mesmo quando eu pego aqui o nosso script para fazer no podcast, a carta contemplada é um banco paralelo de vocês? Explica para nós, por favor. A Demicon, em 2023... na verdade, um pouco antes disso, ela já via uma necessidade até de formalizar um mercado de compra e venda de carta contemplada dela. Tá. Né? Porque o que acontece? Compra e venda de carta contemplada sempre existiu no mercado. De uma forma mais... É formal isso? São empresas formais, sim. Conectadas ao Banco Central? Não são empresas conectadas ao Banco Central. Tá. E o processo de compra e venda de uma carta contemplada, ela ocorre de uma maneira um pouco informal, onde muitas vezes
o cliente ele precisa assinar uma procuração para aquela empresa poder negociar aquela carta com outro cliente, e isso daí gera desconforto, gera insegurança, né? E muitas vezes abre até brecha, né, para pessoas que não estão muito bem intencionadas, exatamente, porque você, Sidney, tem uma carta contemplada, você vai assinar uma procuração para uma empresa que ela vai poder fazer basicamente o que ela quiser com a sua carta. E aquela empresa vai assinar um contrato com o Sidney falando que vai vender aquela carta. Mas e se nesse meio tempo existe alguma, né, divergência na comunicação? Então, o que a Demicon ela fez? Ela criou um balcão de compra e venda de cartas dela, onde ela negocia as cartas, somente as cartas da Demicon, onde então ela compra a carta de clientes e ela vende a carta. Sendo assim, os nossos clientes eles conseguem ter ali uma transparência e uma confiança na hora de fazer esse tipo de negociação. Bom, trazendo aqui para o tempo aqui voa, né? O relógio aqui parece que ele está numa velocidade da Stock Car lá. Mas antes de eu pedir para você deixar uma mensagem motivacional, tivemos muitos problemas com instituições financeiras do mercado como um todo, né? Financeiro e também de investimentos, bancos quebrando. Qual que é a garantia hoje? Diferente da Demicon e outras administradoras, a segurança do consorciado mesmo, em relação às instituições e administradoras que administram literalmente e gestionam esse capital financeiro de grupos específicos de pessoas. Ótimo. Eu estou perguntando para o economista Marcos Cohen essa, tá? Esquece que você é gestor da Demicon ali, só para não te prejudicar internamente. O consórcio, desde 2008, através da Lei 11.795, o que diz essa lei 11.795? Basicamente, ela assegura que todo o patrimônio, né, dos grupos de consórcio, eles não entram em patrimônio de afetação no caso de insolvência, falência das administradoras. Então, se existir algum evento de uma falência, de uma insolvência de alguma administradora, o dinheiro dos consorciados, aquele dinheiro das parcelas que todo mundo está pago, aquele dinheiro suado que todo mês ele é pago, ele está separado desse patrimônio de afetação. Então, o que o Banco Central aí ele faz? Ele pega esses grupos, ele pega esse dinheiro e ele dá continuidade à operação de consórcio fora dessa administradora. Aí ele pode direcionar para uma outra administradora ou ele mesmo toca o projeto, certo? Exatamente. Então, dessa forma, o cliente ele tem ali uma segurança de que aquele dinheiro que ele coloca naquela caixinha todo mês é dele. Não, mas o que acontece se a administradora falir? Não importa. Aquele dinheiro ele vai ser sempre dele. E a máxima no mercado de investimento. Eu preciso olhar para o risco, eu preciso olhar para o retorno e eu preciso olhar para a saúde daquele negócio, para a expectativa, né? Para a gestão de expectativa. Risco no consórcio não existe. Na verdade, o risco aí acabaria sendo um risco de Banco Central, né? Então, o retorno é você ter acesso a um crédito de uma forma muito barata e planejada. Então, só fica faltando o quê? Essa gestão da expectativa. Por isso que é importante, independentemente... A expectativa, a esperança e pouca ansiedade e muito remedinho para você ter paciência, né? Esse é o remédio. É você ter uma boa conversa com o seu consultor, com aquela pessoa que te apresentou o produto. Ela sim vai conseguir te direcionar e, sendo um profissional extremamente qualificado, né, ele vai conseguir ali gerir essa expectativa com você de uma forma muito honesta e sincera. É isso daí, Marcos Cohen. Agora, como de praxe no meu programa, o Business in Connections, eu vou pedir para você olhar aqui para minha câmera 3 e você vai falar como economista. Deixa uma mensagem motivacional para a galera que está nos acompanhando, tentando mudar muitas vezes a cabeça de alguém que está na dúvida. Onde eu vou colocar o meu humilde dinheirinho? Agora com você, Marcão. Pessoal, Sidney, obrigado aí pela oportunidade, pelos nossos minutos. Bom, como economista, o Marcos economista falando, né, eu não vou falar nada diferente daquilo que eu apliquei para mim. Planejamento é você entender que as coisas levam tempo.
É você entender que a sua vida dificilmente ela vai mudar da noite para o dia. Então, isso sim é algo que você vai construir de uma forma bem sólida. Porque tudo aquilo que é construído de uma forma muito rápida, de uma forma sem respeitar o tempo das coisas, ela dificilmente ela vai ser sólida. Então, se você entende que o planejamento, que aquele trabalho dia a dia, que aquela parcelinha do consórcio ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de investimento que você venha fazer. Mas o importante é você entender que as coisas elas precisam ser concretas, sólidas. E investimentos sólidos, investimentos concretos precisam de muita dedicação, precisam de resiliência. Elas não acontecem da noite para o dia. Então é importante sempre você fazer boas escolhas com os bons profissionais e sempre gerindo muito bem as suas expectativas. É isso. Hoje nós falamos de planejamento financeiro, mas o quanto a sua saúde financeira está fazendo o bem para você. Será que você acorda desesperado a pagar um boleto? Será que esse boleto é um boleto do bem aonde você está investindo em você? Será que você realmente é daquele grupo que não consegue olhar para o futuro e entender que a necessidade de hoje pode ser sanada se você realmente olhar para um papel ou pedir ajuda para alguém estender as mãos para você? E não é pedir dinheiro para ninguém, e sim pedir conselhos, orientações, consultorias ou ter um mentor que vai fazer com que você se sinta ainda mais consciente para dar um passo maior na sua vida e quando qualquer obstáculo estiver na sua frente, você ter a tranquilidade de falar: não, pode ficar tranquilo que agora eu vou conseguir ultrapassar com facilidade. Conheço inúmeras pessoas que já passaram por dificuldades financeiras ou simplesmente uma destituição de um cargo dentro de uma companhia e quando foi ver, meses depois não tinha nada. Será que você é essa pessoa? Mas por que não parar agora e começar a planejar? Porque o certo é o hoje, pensando no futuro. O que passou, passou e agora tudo depende de você de ter uma nova vida. E hoje, no Business in Connections, eu entrevistei Marcos Cohen, gestor da Demicon Faria Lima. Gostou de ter participado, Marcos? Muito, muito, muito. Sempre muito bom te encontrar. E essas conversas acabam... É o que eu digo, às vezes a gente acaba aprendendo muito mais daquilo que a gente acaba passando. Então, obrigado. Obrigado aí pelo momento. E se ouvir é fundamental. Está aqui. Eu, Sidney Botelho, agradeço muito a Demicon por ser uma das nossas parceiras aqui do podcast Business in Connections. Passando rapidamente os nossos patrocinadores, quero agradecer a Main Events, que tem toda essa estrutura de podcast, aliás, mais 3 estúdios para você aqui na estrutura. Você quer fazer o seu treinamento, o seu evento? Main Events, vem para cá, no coração da Moca. Também a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo, com parcerias no Secov, Sinduscom, também CREA e outras grandes instituições. A SB Investimentos, consultores trazendo crédito para você ter uma consciência financeira e ter abundância e todos os seus projetos serem realizados. Pensou em capital de giro? A SB Investimentos tem para você. Também a agência Soldigi, da Bárbara Fiuza. Um grande beijo, sempre acompanhando aqui o nosso Business in Connections, ela que cuida das marcas do grupo Sidney Botelho. MK Joias e Alianças. Vai casar? Quer personalizar a sua aliança? MK Joias e Alianças lá no Instagram. A Demicon Faria Lima. Você pensou em consórcio? Na Demicon é lógico que dá. E a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, treinamentos em company para melhorar a comunicação do seu time de vendas, do seu time comercial ou o seu executivo. Você tem um RH? Leve a Voice Training, escola de oratória para treinar o seu time. Sendo assim, eu vou encerrando o nosso Business in Connections de hoje. Peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, Sidney Botelho. Também estamos no portal IG, no IG Play, no nosso Farol de Limeira, o nosso Farol Nacional. Estamos encerrando o BC de hoje, muito obrigado. Como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente, até o próximo, tchau.